Beto, quais são as ferramentas, não sei se são ferramentas ou comportamentos que eu preciso ter para promover essa alta performance da pessoa com deficiência? A gente fala da inclusão, mas na prática, como que eu tenho que escutar mais essa pessoa? Isso é uma das questões óbvias que a gente tem que fazer, como escutar, mas eu vejo muito, muito pouco oportunidade de protagonismo de pessoas com deficiência, até de qualquer outra minoria também, tá? Dentro das empresas. Eu vejo que a gente dá pouca oportunidade para esse protagonismo. O que eu preciso fazer para dar essa oportunidade? Mente e coração abertos. E respeito. E fazer com a cabeça e com o coração. Né? Porque, para mim, enfim, existe uma questão de mercado, mas existe também uma questão social nisso. Né? A empresa ela depende do lucro, ela visa o lucro, mas você fazendo a inclusão e a acessibilidade de modo correto, de modo legítimo, você inclusive amplia o seu diálogo com o mercado, né? Com o interno, com os funcionários, com os colaboradores, mas também com o mercado externo, com a sociedade. Então, não fazer só por favor, por ser como favor, ou por sair bem na foto, não pega mais, não cola. E não é sustentável, né, Beto? Sustentável. Não sustenta. As pessoas não ficam nesse ambiente. Mesmo porque a inclusão, assim, não é só contratar também uma pessoa porque tem uma lei. Ok, eu vou contratar. Eu vou dar o equipamento correto? Você não dá um carro, um computador, se a pessoa é motorista, vai ter um carro para trabalhar, um carro bom. Senão não vai ter um bom trabalho, né? Para a pessoa com deficiência fazer um bom trabalho, ela tem que ter um local minimamente preparado. E era muito caro antigamente viver, hoje não é mais. Ah, que legal. Hoje, para a pessoa cega, por exemplo, um leitor de telas lá há 10 anos atrás, 15, custava cerca de R$1.500, $1.500, $1.000, para eu tornar um computador acessível para pessoas cegas. Hoje a pessoa baixa um software gratuito e torna, o computador sai falando. Ou aumentando a tela. Nós não temos desculpa mais para não ter pessoas com deficiência. E se tiver algum gasto, e se você tiver esse gasto, fizer da forma correta, a pessoa, sendo um profissional bem aceito, recebido, recepcionado, ela vai devolver isso em lucros. Não é caridade. É um profissional que eu preciso, que ele esteja bem preparado, seja um profissional apto para aquela função. E a questão dele ser uma pessoa com deficiência é só uma dentre dezenas de características. E eu vou cobrar esse profissional. Esse profissional precisa seguir, né, a política, a cultura da empresa. Ele não deve estar à margem desse processo de horários e, né, de entregas. Eu devo inserir de forma concreta, incluir esse profissional. Inclusive, não só na empresa, porque muitas vezes as pessoas recebem bem na empresa, e aí tem o happy hour da sexta-feira, vão todos os funcionários. A pessoa com deficiência, às vezes, sequer é convidada. Não chamam para almoçar. Que inclusão que é essa em horário comercial? Inclusão é 24 horas por dia. E aí fica difícil de eu querer performance dessa pessoa. E aí a própria performance da empresa também se perde nesse processo, porque a pessoa não se sente valorizada, a empresa acha que ela não está devolvendo de forma correta, vira, enfim, um ciclo aí que não termina, em regra, não termina bem. Nós temos hoje, para você ter ideia, né, desde a criança com deficiência, hoje, lembra que eu te falava da escola nos anos 80? Eu esperava, às vezes, 5 meses para receber um livro gravado em braille. Hoje a gente tem as tecnologias. Eu não tinha, na época, brinquedo específico para crianças com baixa visão. Hoje, por exemplo, existem centenas de brinquedos também criados especificamente para as pessoas com deficiência visual. Por exemplo, a Laramara tem uma linha de brinquedos do lúdico, desenvolvida especificamente para crianças cegas com baixa visão, com cores, né, para estimular a visão da criança que enxerga um pouquinho do bebê, com texturas diferentes, com aromas, com barulhos diferenciados. Então, hoje a inclusão já está nesse nível de, desde a criança ter acesso a ferramentas que, quando ela se tornar uma pessoa, uma adolescente, um adulto, ela vai estar já melhor preparada para isso. Agora, quando você fala da escola, né? E assim, eu acho que a inclusão começa aí, né? Bom, a gente
a grande crise aí na adolescência é muitas vezes a falta de pertencimento para todo mundo, para todo adolescente, é a falta de pertencimento. E quando você me fala, né, de você na escola, eu fico pensando nisso, como que se para o adolescente, né, que não possui, que não tem deficiência, já tem essa crise forte de pertencimento, imagine uma criança, um adolescente com deficiência, como que para ele é essa questão de pertencer. E depois eu acredito que isso, Beto, é levado para o ambiente de trabalho, né? Sim. A questão de pertencer. Nunca pertenci, não pertenci na infância, não pertenci na adolescência. Como que é para ele? Aí eu acredito que ele precisa desenvolver essa competência, eu não sei se é uma competência, de se entender pertencente. Como que é isso? Eu não sei se isso faz sentido para você. É aí que entram alguns aspectos muito importantes. A família. É importante que a família, desde criança, já não trate, né, essa criança nem como herói, nem como coitadinho. Sim, é lógico que verdade. mãe, geralmente, aí vai, né, adular o filho, tem as questões aí. Mas, assim, o fato de ser uma criança com deficiência não pode ser colocado, essa criança não deve ser colocada, não pode, é muito forte, não deve ser colocada em um pedestal. Né? Você é o máximo, é maravilhoso. Isso é tão prejudicial como se você também fizer o processo contrário. Né? As pessoas se perdem nesse caminho. Se elas sempre acharem que elas são especiais, né? Tinha até aquele termo, né? O superdotado para pessoa com deficiência, pessoa excepcional ou especial. E especial, a gente não é especial. Não. A gente é especial às vezes a gente não é. Todo mundo, com ou sem deficiência. Então, a família é fundamental. O ambiente escolar é fundamental. Que as crianças já lidem com a diferença, com a diversidade, com o amiguinho que tem outra crença, que tem outra cor de pele, né, que é mais lento ou que é mais ágil. E o que é ser lento ou o que é ser ágil? Senão uma perspectiva que um tem a partir de si em relação ao outro. É verdade. Né? O mais lento, né, vê o outro como mais ágil. E o mais ágil pode ver o outro como mais lento. Então veja que é o ponto, né? O que é alto e baixo, depende do nível que você está em relação ao que você observa. Então, a família é fundamental, a escola é fundamental. E eu bato sempre em uma tecla, Vivi. As entidades são fundamentais. O terceiro setor faz um trabalho que, se não fosse ele no Brasil, para as pessoas com deficiência, a minha realidade e a realidade de milhares de pessoas com deficiência ou as realidades seriam outras, bem piores. Nós não teríamos avançado tanto em legislação, em inclusão, em acessibilidade, em cultura. Porque a criança, ela vai estar na escola regular com os demais amigos, mas ela precisa, muitas vezes, de um suporte para aprender o braille, para encontrar amiguinhos que também não enxergam como ela. Sim, porque quem ensina, né, Beto? Estou aqui imaginando, né? Assim, talvez São Paulo tenha mais uma facilidade, Rio, as capitais, né? Mas umas cidades no interior. Quem que ensina? Sim. E você... Não dá para achar que o Estado vai fazer tudo. Não dá. E aí eu falo, as entidades não concorrem com o Estado. Elas complementam algo que o Estado ainda não conseguiu fazer. Ela chega até pessoas nas quais o Estado, né? E aí esse Estado, o Estado brasileiro, não conseguiu chegar. E muitas vezes o próprio Estado não reconhece essas entidades como deveria reconhecer. Tem dificuldades, muitas vezes, de reconhecimento, de certificação. Existem críticas. As entidades estão fazendo esse papelzinho aí de assistência, de filantropia. Não. Não é um papelzinho, não. As entidades fazem um baita de um trabalho. Eu falava em Brasília semana passada, vamos fechar as entidades e ver o que acontece. Se as entidades hoje fechassem e todas as pessoas com deficiência fossem totalmente para o Estado, seria um caos. Porque as entidades, elas possuem o DNA da inclusão e da acessibilidade. Porque ela tem a família da pessoa com deficiência, a própria pessoa com deficiência, os profissionais que estudaram, né, pesquisadores da deficiência. E aí, se você me permite, eu sempre falo de um líder para mim, que é um cara que não é cego, que não é uma pessoa com deficiência, mas que fez um baita de um trabalho, que é o Dr. Vitor. Dr. Vitor Cialis, por exemplo, grande dono, né, de um grande laboratório, um dos maiores empresários que o Brasil já teve, e fundou a Lanamara.
teve uma filha cega, a Lara, né, a filha mais nova, e ele e a mulher, mesmo com muito dinheiro, tiveram muita dificuldade para conseguir inclusão e acessibilidade para a Lara nos anos 80. E essa experiência pessoal dessa família, né, é uma das mais ricas do país, levou, olha, se nós estamos encontrando dificuldades para nossa filha, imagine, né, como estão as famílias com menos condição financeira. E aí fundam, há 31 anos atrás, a Laramara, que já atendeu mais de 12 mil pessoas cegas, com baixa visão e com múltiplas deficiências, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Já doou milhares de máquinas Braille, bengalas, livros de orientação e mobilidade, livros de como a mãe fazer brinquedos para os seus filhos, como a mãe, né, como que a mãe deve agir quando tem ali um filho, né, recebe uma criança com deficiência na família. Então, esse é um papel fundamental. E o Estado não tem... As prioridades do Estado muitas vezes são outras. Não é, às vezes ele até quer fazer, mas ele não consegue fazer com essa excelência. Né? E eu falo, eu sou, assim... Fui habilitado e reabilitado por uma entidade. E eu hoje defendo as entidades, as organizações não governamentais por 2 motivos. Um, porque eu estou dentro delas. E eu sei que a maioria absoluta, né, a maioria séria, algumas destoam e devem ser verificadas. Claro. Nem todas são perfeitas. Mas 99% das entidades fazem um trabalho muito legal, muito sério, que precisa ser melhor aproveitado pelo Estado, dando condições delas fazerem ainda mais, porque o Estado não consegue, pelas empresas e reconhecidas também pela sociedade.